E é isso que diz o Evangelho de João: o Espírito Santo sopra aonde quer, como quer. Assim como você não sabe como o vento vem, assim também é a voz dele. Eu creio que dessa noite ele pode soprar. Ele pode soprar. E quando eu olhar para cada rosto, eu posso ver, sim, lágrimas caindo, mas lágrimas de um coração saltitando na presença de Deus. A palavra avivamento na Bíblia, que é o substantivo, não existe. Existem os verbos avivar, vivificar, curar, voltar, renovar. Isso existe, tem as mesmas conotações. Se você ler o livro de Salmos, Salmo 119, é um capítulo inteiro que trata sobre vivifica-me, Senhor. Vivifica-me no teu caminho, vivifica-me na tua bondade, vivifica-me na tua justiça, vivifica-me na tua palavra, vivifica-me. O Salmo de Davi, porque está abatido a minha alma. O reconhecimento de alguma fragilidade de algo não está tão bom assim. Senhor, aviva-me, vivifica-me. Jonathan Edwards, recomendo vocês pesquisarem sobre ele. Missionário do século XVIII, entre os índios americanos. Um dos homens de Deus, no qual Deus usou para trazer um grande avivamento na América do Norte. Ele é famoso por aquele sermão dele, Pecadores na mãos de um Deus irado, onde ele pregava esse sermão e as pessoas se agarravam nos bancos, como se fosse abrir ali o próprio inferno, engoli-los, e eles tremendo. É claro que a ira de Deus é saciada em Jesus Cristo. Aquele que tem Jesus é justificado nele. Mas as pessoas, ao ouvir esse sermão, tremeram. Jonathan Edwards escreveu um livro chamado A Busca do Avivamento, entre outros vários livros, e disse 3 coisas que não deve ser avivamento: discurso de transformação sem quebrantamento ou sem arrependimento, palavras vazias, belos discursos, mas que não traz profundidade. Segundo, êxtase emocional, expressões corporais que são vazias, apenas baseadas em rituais, mas que não tem profundidade. Inclusive ele escreve sobre isso no seu livro chamado Afeições Religiosas. E terceiro, avivamento não deve ser centralizado na figura do líder, a figura do pastor. O avivamento começa em Deus e termina em Deus. Além de Jonathan Edwards, outro personagem famoso que morreu no ano de 2011, John Stott, teólogo inglês, um homem que revolucionou a teologia no mundo, escreveu um livro chamado A Verdade do Evangelho. E ele dá alguns sinais do avivamento. Primeiro, no avivamento existe uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo. Segundo, na manifestação sobrenatural do Espírito Santo, a igreja toma consciência de que Deus está presente. Terceiro, tem que ter arrependimento. Quarto, o avivamento é capaz de começar aqui e invadir bairros, cidades, estados, até países. Se vocês pesquisarem na história, a quantidade de homens que Deus usou, que começou em igrejas pequenas ou em lugares que você talvez não acreditasse, que dali revolucionou uma rua, um bairro, uma cidade, um estado, um país. Será que Deus está aqui, de vocês homens que estão reunidos nessa noite? Será que Deus pode incendiar esse bairro? Será que Deus pode incendiar essa cidade? Será que Deus pode incendiar esse país? E não é questão de conhecer o nome da igreja, porque isso é o que menos importa, é de saber que existe um Deus. Eu não creio num Deus inerte, eu creio num Deus que está em movimento. Meu pai trabalha até agora, eu trabalho também. Um Deus inerte, comigo não. Ele está em movimento, está trabalhando, ele não dorme. Então ele está olhando para você nesse momento, está olhando para mim, e alguma coisa ele está pensando. Jonathan Edwards também diz de que no avivamento tem manifestação das obras, aliás, dos frutos do Espírito: a bondade, a alegria, o amor, a justiça,
Uma igreja que se diz avivada, em que os frutos do Espírito não são visíveis, não é avivada coisa nenhuma. No avivamento também, segundo John Stott, existe uma dedicação às suas obras. A igreja serve. A igreja não foi feita para ser servida, mas para servir. E é por isso que a igreja invade lugares onde ninguém vai. A igreja se doa. Ela tira de si. Ela vai além das suas capacidades. E talvez vocês, nesse momento de pandemia, em que pela graça de Deus está tendo uma queda, mas no auge, talvez você foi um instrumento de boas obras na vida do vizinho. Pastor, você não sabe, mas eu ajudei uma família que estava precisando. E ninguém precisou saber. Tirei do meu próprio bolso e fui lá e dei. Estava passando, peguei uma cesta básica e dei. A marca visível da igreja é a dedicação às boas obras. Essas 6 características, John Stott tem razão. Um homem intelectual da fé, teólogo reformado, mas um homem que conhece aquilo que diz a Bíblia, tem razão nisso. Quando eu olho para Abacuque, se eu olhar só o capítulo 3, eu não entendo muita coisa. Eu preciso olhar o capítulo 1. No capítulo 1, no verso 2 e 3, no 2, o Abacuque, ele diz assim: Senhor, eu estou orando e você não está ouvindo. Eu estou clamando e você não está ouvindo. Aliás, Abacuque é um dos profetas menores, não por menor importância, mas por ter pouco texto escrito, em comparação com Jeremias, Isaías, Ezequiel. Aliás, o Abacuque, você só ouve falar dele em Abacuque. Nós não conhecemos a história. Sabemos que o nome Abacuque é abraço. Por que abraço? Será que quando a mãe o gerou, o abraçou fortemente e diz: esse meu filho chamará Abacuque, daí nasceu o abraço? Ou será que, por exemplo, Abacuque nem pai teve, nem mãe teve, o seu tutor adotivo abraçou e diz: esse é o meu filho, receba meu abraço? Mas a realidade é que o povo de Judá precisava de um abraço confortador de Deus. E Abacuque percebe isso e diz: Senhor, eu estou clamando e o Senhor não está ouvindo. Até quando? No verso 3 ele diz o que está acontecendo. E ele diz assim: no meio do povo está tendo injustiça. No meio do povo, do seu povo, enfraquecimento da lei. No meio do povo está tendo luta. No meio do povo está tendo desavença. A justiça foi pervertida. No meio do povo está tendo conflito. O seu povo estão se competindo. O seu povo rejeitou. A história de Abacuque é em cima de um período em que o povo de Judá, dentre as várias vezes que já fez, é mais uma em que ele abandona Deus. Mesmo Deus tendo feito tantas coisas, em algum momento ainda eles preferem ir para outro lado. Sobre pecado, não sei se vocês conhecem, mas vai mais uma dica de biografia. Eu gosto muito, inclusive um dos meus livros que eu tive na minha infância era um livro pequeno chamado Heróis da Fé. Deve vender nas livrarias, que retrata a história de grandes homens que marcaram nossa história, marcaram a história da igreja. Um deles chamado George Whitefield. Um dos, ao meu ver, pela história, pelo que aconteceu, um dos maiores evangelistas que passou após o apóstolo Paulo. George Whitefield, segundo a história, com 17 anos, foi estudar na Universidade de Oxford. Chegando lá, 8 pessoas recepcionaram ele dizendo: dizendo Whitefield, aqui em nossa universidade nós nos reunimos para estudar a Bíblia. Você não quer participar? Entre eles havia Charles Wesley, John Wesley, o fundador do metodismo. Diz a história que Charles Wesley deu um livro para George Whitefield chamado A Vida de Deus na Alma de um Homem, escrito por um teólogo escocês chamado Henry Scougal. O livro, de uma forma geral, dizia: é necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo.
Whitefield lia aquele livro dia após dia e compreendeu que ele precisava nascer de novo. Aos 21 anos de idade, Whitefield já pregava em algumas igrejas. Foi até a América do Norte, porque não havia Estados Unidos ainda. Fundou um orfanato, voltou para a Inglaterra. Na Inglaterra, percebeu que as igrejas estavam mortas. Os pastores estavam mortos. Os membros estavam mortos. Tem aparência de que vive, mas está morto. Tem caráter, aliás, não tem caráter, tem reputação, mas está morto. Whitefield começou a pregar sobre isso dentro das igrejas. Resultado, as portas se fecharam para ele. Aqui nós não queremos ouvir esse tipo de palavra. Você vai mexer com muita gente dizendo que é necessário vos nascer de novo. Whitefield não se contentou e fez uma coisa que até então ninguém havia feito. Foi para a rua. Pegou o seu caixote e foi para a rua. Foi para uma cidade chamada Princeton. E lá tinha uma mina onde havia 200 mineiros. Ele colocou uma placa escrito um horário, tal horário estarei aqui. Se vocês quiserem me ouvir, venha. 200 homens saíram para ouvi-lo. Homens envolvidos em toda sorte de imoralidade. Imoralidade sexual, imoralidade de tudo que você imaginar. Homens que estavam envoltos em pecados. Whitefield levantou ali e disse: é necessário vocês nascer de novo. É necessário nascer de novo, senão vocês não verão o reino dos céus. Diz a história de que enquanto Whitefield pregava, ele vinha linhas brancas descendo no rosto dos mineiros, porque o rosto dos mineiros estavam cheios de pó de carvão. 200 homens foram tocados pelo Espírito Santo. Passado-se um mês, Whitefield estava lá. 12 mil pessoas estavam ali naquela mina para ouvir: é necessário vos nascer de novo. Whitefield, não contente, eu vou para Londres, lá tem mais pessoas para ouvir, e eu preciso ir para os parques, porque naquela época o momento de reunião era nos parques. Não havia shopping, como nós conhecemos. Vou aos parques. Embora aconselhado de que não fosse, porque talvez ele seria ignorado, ele foi. Diz a história que conforme passava com o seu banco, Malemar estava para passar, achou um lugarzinho e escreveu ali: é necessário vos nascer de novo. E pregou. Uma multidão. Irmãos, vocês não percebem que basta lançar a palavra? Tem gente que pensa que é pela força. Você não precisa convencer ninguém. Você não precisa entrar no debate teológico, filosófico. Eu sou professor de filosofia e nem por isso eu sei que as ideias que eu falo vai convencer ele, o meu aluno, qualquer que seja. Porque quem convence o homem do seu pecado é o Espírito Santo. E você não é o advogado de Deus. Você não é o advogado. Lance a semente. Apenas lance para o filho. E talvez você esteja aqui, o filho não está. E não está porque não é o dia dele estar, mas ele está em outros lugares e o seu pensamento está aqui, mas longe. E você talvez no seu profundo diga: Senhor, toque agora no meu filho. Onde ele está, toque nele. Toque na minha esposa, porque eu estou aqui. Mas eu queria tanto. Olhe, lance a semente. Quem convence é o Espírito Santo e não você. Não você. Whitefield, não contente em Londres, voltou para os Estados Unidos, América do Norte. O seu final em Boston reunia 30 mil pessoas. Um homem com apenas um banco qualquer, com uma única mensagem: é necessário vos nascer de novo. A condição do povo de Judá era uma condição de pecado. Além disso, diz a Bíblia, vou pegar minhas anotações, que Deus, no verso 5 ao 11, por mais que o profeta clamasse,
Deus disse: Abacuque, eu vou trazer juízo ao povo. O pecado deles terá consequência. Eu vou enviar o império babilônico que vai destruir, vai chegar e vai levar tudo. As consequências do pecado diante de Deus, Deus é o que vai decidir fazer com a minha vida e com a sua vida. Mas não ficará impune, porque tudo aquilo que o homem plantar, isso colherá. E os critérios de Deus são diferentes do nosso. Deus não vê como o homem vê. Deus vê além o coração. É por isso que uma das frases de Jesus é que naquele dia muitos me chamarão Senhor, 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 mas não entrarão no reino dos céus, porque eu não te conheço. Mas eu te servi, eu estive aqui naquele encontro com o Senhor, inclusive com Deus. Eu não te conheço. Você me honra com os lábios, a sua vida é cheia de religiosidade, a sua vida é cheia de rituais, a boca está cheia, o coração está longe. Você viu uma máscara religiosa, você acredita mais na reputação do que fala de você, do que propriamente do que eu falo para você. Por isso, o que tiver que ser, se desnude na presença de Deus. As consequências virão, e Deus vê tudo. Quando você lê a carta às 7 igrejas, no Apocalipse, 5 delas têm consequência. A carta à igreja de Éfeso: como vocês abandonaram meu amor, eu vou apagar a luz de vocês. A igreja de Pérgamo: como vocês se envolverem em heresias, eu vou lutar contra vocês. Ó. A igreja de Sardes: vocês têm nome que vive, mas estão mortos. Eu vou trazer juízo a vocês. A igreja de Tiatira: vocês estão envolvidos em imoralidade sexual. Eu vou fazer vocês se abecerem. A igreja de Laodiceia: como vocês estão mornos, eu vou vomitar vocês da minha boca. Deus vê tudo. A igreja é dele. Ele conhece aqueles que são seus. As consequências do pecado não estão encobertas diante de Deus. Aliás, os critérios que a igreja utiliza muitas vezes para se dizer uma igreja boa ou não, não é o critério de Deus. Eu posso avaliar uma igreja pelo coral, porque canta bem, porque tem uma estrutura boa, porque o pastor prega bem, porque é organizado, as finanças estão tudo ali sob o controle, critérios externos, porque por dentro está podre. Então, antes de você falar que é cristão realmente, examine-se o homem a si mesmo. Inclusive foi a fala de Jesus: examine-se, pois, a si mesmo. E eu espero que, enquanto eu estou falando assim como eu, que você esteja se auto-examinando, e que ao voltar para sua casa nessa noite, saia disposto a nascer de novo, a mudar a vida, a melhorar as relações, seja no trabalho, seja nos relacionamentos, seja com a namorada, seja com a mulher, seja com os filhos, seja onde for. Porque caso contrário, eu lutarei contra vocês, eu vou vomitar vocês, eu vou fazer vocês adoecerem, eu vou apagar a luz de vocês. Vocês são mornos e, portanto, olha, irmãos, são tantas coisas que você ouve isso e você percebe que não é assim tão brincadeira. Não é um ato de apenas de fala, de que eu falo, eu sou cristão. Mas e aí, como que funcionam as coisas? Não tem mudança de vida, não tem nada. No capítulo 2, Deus, ele diz para Abacuque que mesmo ele orando, ele vai trazer juízo para a Babilônia também. Não pense você que Abacuque, não pense você que a Babilônia não vai pagar. Ela vai pagar, assim como todo ímpio vai pagar. Então não pense você. E Abacuque, então, no capítulo 3, ele muda a sua forma de orar. Ao invés de questionar Deus por aquilo que ele está para trazer de juízo, ele ora:
E ele começa: aviva a tua obra então. Aviva ela. Você não percebe que o foco mudou? O foco era de questionamento até então. Por que os babilônios? Por quê? Abacuque, eu vou trazer juízo e ponto final. Não pense em você que é só sobre Babilônia. É sobre todo o ímpio. Tá bom, Senhor. Mas tem uma coisa: aviva o seu povo. Aviva. A oração, ela precede o avivamento. Ela precede. E você percebe que a condição de Abacuque é aviva. Quem aviva é ele, não sou eu. Aviva. Ele aviva, não eu avivo. Portanto, eu não vou mais lutar contra você, questionando. Agora é com você, aviva. Não sei se vocês já ouviram falar da história dos morávios. Leia sobre a história dos morávios. Em 1722 havia um homem chamado Conde Zinzendorf, alemão. Na época havia muita perseguição cristã, e ele acabou acolhendo uma série de cristãos que na época vinham da Boêmia, atual República Tcheca. Cristãos de todas as partes vinham até Zinzendorf para acolhê-lo, para que ele acolhesse aqueles irmãos. Aquele lugar foi chamado de Hernut, que significa abrigo do Senhor. Em 1727, depois de muitas crises e problemas entre os irmãos, após uma santa ceia, houve um quebrantamento geral na igreja. Deus começou a invadir algumas coisas. No mesmo ano de 1727 foi fundado um relógio de oração, onde durante 100 anos aquela igreja, em 24 horas, orava de dia e de noite, de manhã, de tarde, noite, madrugada. Senhor, envie missionários, eis-nos aqui, eis-nos aqui. Você passava por aquele lugar, tinha um homem orando, uma mulher orando, uma criança orando. Durante 100 anos, irmãos. Os morávios enviaram mais missionários ao mundo na época do que nos dias de hoje, comparado à proporcionalidade da época. E tudo isso em resposta de oração. Quando Abacuque diz, no capítulo 10, ele diz: aviva a tua obra. Senhor, eu tenho ouvido a teu respeito. Eu lembro dos teus atos. Ali ele está lembrando que Deus fez com Israel. Eu lembro do que o Senhor fez. Eu sei do que o Senhor é capaz. Portanto, aviva. Eu sei do teu poder. Bem sei quem tu és. Bem sei quem tu és. Então faça lá o que o Senhor fez lá com o povo que estava escravo no Egito. Nós precisamos lembrar de quem Deus é para nós e lembrar para os outros de quem Jesus Cristo é, a redenção de Deus para a salvação do perdido. Você precisa fazer com que as pessoas lá fora se lembrem, assim como Abacuque lembrou o que Deus tinha feito. Qual a lembrança que você tem da fé? Está em você mesmo. A sua fé deve ser centralizada unicamente, exclusivamente em Jesus Cristo. E esse ato de lembrar tem que ser posto para fora. Nesse mesmo grupo dos morávios havia 2 homens, um chamado John, outro chamado David. Eles conheceram um fazendeiro da Grã-Bretanha e morava na verdade na Índia, no leste da Índia. Esse homem tinha 3.000 escravos africanos. E esses 2 homens perguntaram para o dono: nós podemos ir até lá anunciar sobre Jesus? Na minha fazenda ninguém entra. Vocês acham que se contentaram com isso? Vamos fazer o seguinte então. Você aceita comprar a gente como escravo? Eu compro, mas eu não vou pagar a passagem de ninguém. Não, nós vamos usar o dinheiro que você vai nos comprar para pagar a passagem. Não é que 2 homens se venderam como escravos porque eles queriam naquele meio anunciar a memória do Senhor Jesus Cristo, a salvação de Jesus Cristo. E diz a história que enquanto eles estavam ali no seu navio, foram vendidos como escravos porque queriam. Eles anunciaram um lema que até hoje permanece em muitas missões: que o cordeiro que foi morto, que receba a recompensa pelo seu sofrimento. E o Cordeiro de Deus que foi morto
receba a recompensa pelo seu sofrimento. Vamos repetir, irmãos, que o Cordeiro de Deus que foi morto, receba a recompensa pelo seu sofrimento. Que o Cordeiro de Deus que foi morto, receba a recompensa pelo seu sofrimento. Nada mais importa diante do sofrimento de Jesus Cristo. Nada mais importa diante daquilo que Jesus fez. Portanto, me vendo, eu me dou, porque a minha vida diante do Cristo não vale nada. Aquele que amar mais a vida do que a mim não é digno de mim. Aquele que amar a mulher mais do que a mim não é digno de mim. Inclusive um deles, por incrível que pareça, por mais que você possa questionar, ele deixou a mulher e deixou os filhos. Porque o Cordeiro de Deus que foi morto, que ele receba a recompensa pelo seu sacrifício. Mesmo que eu negue tudo aquilo que eu tenho, que eu acho que é o meu maior valor, mas diante de Jesus todas as coisas se tornam secundárias. A prioridade é Ele, somente Ele. Diz a história, e estou encurtando, de que no final do movimento dos morávios, apareceu um homem que morava no Alasca e que era um esquimó, e perguntou para Conde Zinzendorf se havia mais um missionário para enviá-lo. Zinzendorf disse que não havia mais ninguém. Todos haviam sido enviados à obra missionária. À noite, Zinzendorf dorme. Ele sonha com Jesus, que diz assim: eis que tem um oleiro na rua de baixo, vai lá e fale com ele. Conde Zinzendorf nem sabia que era esse tal de oleiro. Zinzendorf chegou até ele e disse: eu sonhei com Jesus. Jesus me disse de que eu deveria vir aqui, que você fosse enviado aos esquimós. Diz a história que o oleiro pediu alguns minutos para que orasse. No mesmo momento, ele se levantou e disse: eu vou, com uma condição, e você me dê um par de sandálias usadas. Um par de sandálias usadas. Zinzendorf forneceu um par de sandálias usadas e disse: eu vou te falar algumas coisas agora, mas amanhã eu volto para a gente acertar os detalhes. Nesse primeiro momento eu quero deixar bem claro que eu nem sei onde é esse tal de Alasca. Em outras palavras, você está lascado. E outra coisa, eu não tenho mais ninguém para ir com você, porque todos estão na obra. Você vai sozinho. A terceira coisa, você vai e não sei se você volta. Deixou a palavra no ar, foi para casa. No outro dia, Zinzendorf bate na porta. Ninguém. Bate de novo, ninguém. A vizinha sai. Cadê o oleiro? Ele saiu e deu as poucas coisas que ele tinha e deixou um bilhete: eu tenho uma obra importante demais para cumprir, que não pode esperar. E foi embora. Eu não sei se aquele homem não tinha sandálias, andava descalço, mas a única condição para aquele homem foi um par de sandálias usadas. Como resultado disso, a estatística diz que de 30% a 50% dos esquimós hoje conhecem Jesus Cristo, por causa de um homem e a única exigência foi um par de sandálias usadas. Essas histórias, ela mexe comigo, porque a gente vive num mundo diferente, irmãos, onde a gente teria condições de fazer algumas coisas, mas nós não fazemos. Para você ter uma ideia, o próprio Whitefield, ele andava a cavalos quilômetros, um lampião, e quando ele ia se aproximando, lá vem o pregador do novo nascimento. E nós hoje, num mundo assim tão moderno,
Mas me parece que o foco nosso está sempre em outras coisas, menos do que aquilo que realmente importa. O que você precisa saber, que você guarde isso, é que você está vivo hoje. A única certeza que você está sabendo neste exato momento é que você me ouve, está me ouvindo, está vivo. Ninguém de vocês pode me garantir apenas 10 segundos a mais da sua vida, 30 segundos. Portanto, faça o que tem que fazer agora. Tiver que abraçar, abrace. Abraça sua esposa. Cuide dos seus filhos. Anuncie o evangelho. Que as luzes que estão aqui se espalhem pelas trevas, nos hospitais, nas favelas, nos templos. Que essas luzes que estão aqui, homens que creem em Deus, que creiam nessa luz que é em você por causa dele, e que essa luz que está em você ilumine as trevas, porque aonde está a luz, as trevas são dissipadas. Portanto, seja luz. Seja luz, irmãos. O avivamento tem que começar é de você. E é daqui para o bairro, é daqui para a cidade, é daqui para o estado, é daqui para o país.